Olá, sexto ano. Hoje nosso conteúdo é sobre a comparação entre as frações, né? E nós já iniciamos aqui o conteúdo com dois exemplozinhos para vocês estarem resolvendo eles. Vamos lá, o primeiro. Todas as pizzas são de mesmo tamanho e foram repartidas em 5 partes iguais. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Todas elas têm a mesma, né, repartição aqui. Na letra A, represente com frações as partes que ainda restam em cada pizza. Então, a primeira aqui, né, tá restando quantos pedaços? Apenas um. Um pedaço de quantos? Não são 5? Então, é 1 de 5. Então, 1/5. Então, a gente vai colocar aqui 1/5. Aí, depois, a segunda. Quantos pedaços restam? 2. 2 de quantos? De 5, né? 2/5. E assim por diante, até chegar no final, a última. Na letra B, observando as pizzas, ordene as frações da menor para a maior. Então, qual é a menor? Né? Qual os pedaços menores que estão aqui, que estão sobrando? A mesma coisa que vai ser na letra A, né? As frações que a gente vai estar formando. Então, a primeira aqui vai ser 1/5. Aí a segunda, 2/5 e assim por diante, tá? Na questão 2, no exemplo 2, em cada figura a seguir, a metade do disco está pintada. Então vamos lá. Usando os símbolos maior, maior que, menor que ou igual. Lembrando, pessoal, que esse símbolozinho aqui, para a gente poder estar lembrando, relembrando de qual, se é menor que, maior que. Lembra dos tracinhos que eu falava com vocês, né? Então aqui, ó, nós temos. Só colocar o tracinho aqui, forma que número? Tá meio de lado, forma o número 7, né? Aí depois o outro. Coloca o tracinho, forma qual número? Número 4. Então, nesse caso aqui, esse é o maior e esse é o menor. Só para poder estar lembrando aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos ordenar eles. Vamos lá. Se a gente observar, olha os círculos. Eles são do mesmo tamanho, os círculos. Então, se eles são do mesmo tamanho, eles são todos iguais. Só as repartições, né, que são diferenciadas uma repartição da outra. Mas se a gente for observar, olha só, no primeiro círculo, a metade dele, cortei aqui, pintei a metade dele. No segundo círculo, permanece pintada, né, a metade. No terceiro, também permanece a pintada. Só que olhem só, eu fui repartindo eles em mais pedaços, né, em mais partes. No primeiro aqui tá a metade dele, aí na segunda, essa mesma metade eu reparti ela em 2. Depois, essa outra mesma metade, eu reparti ela em 3. E aqui, 1, 2, 3 em 4. E aqui, 5. Tá vendo? Então, se eles estão utilizando a mesma partezinha, porém, né, com mais repartições, mas eles são iguais. Então, eu tenho aqui né, eu tenho aqui meio, a metade. Aqui, eu peguei esse círculo, reparti em 4, porém, tô com a mesma, né, pintei 2 partes. Então, um total de 4, lembrando que sempre o valor total das repartições a gente coloca embaixo. E a quantidade pintada a gente coloca em cima, que é o numerador. Numerador e denominador. Aqui nessa outra, 3/6, de 6 pedaços no total. Aqui tem pintado quantos? 4 num total de 8. E aqui, 5 no total de 10. Então, eles são o quê? Eles são todos iguais. Então, só colocar o sinalzinho de igual, tá bom? Agora, esse exemplozinho aqui, a gente vai estar utilizando para nossa primeira atividade. Então, é a mesma coisa, né, esse exemplo aqui de cima. Então, reparem, eu tenho aqui a metade e a metade, um inteiro, ó, são todos os círculos mesmo tamanho, né? Só que as repartições, né, cada um tem mais repartições que o outro. No primeiro disco, são 2 repartições. No segundo,
são 3, mas utilizando o mesmo círculo, que é o mesmo tamanho, tá? E assim por diante. Então, olhem só, eu até grifei aqui, vocês também, que vocês tiverem aí, vocês podem estar grifando, né? Quanto menor é a parte, maior é o denominador da fração unitária que representa. Então, como aquele exemplozinho que eu falei com vocês, a gente está utilizando, né, o mesmo círculo, o mesmo lado, esse daqui não, né? Vamos esse daqui, desse exemplozinho. O mesmo círculo, o mesmo desenho, na mesma figura, utilizando o mesmo lado. Então, eles vão ser iguais, né? Só que nesse caso aqui, utilizando o mesmo círculo, vamos lá. Ó, eu tenho aqui 1/8, quando eu tenho o denominador, quando o denominador ele for maior, então quer dizer que essa fração sempre vai ser a menor. Então, ó, maior é o denominador da fração que representa. Então, a menor parte é quando o denominador ele for maior. Então, eu tenho aqui 1/8. Ele é menor que 1/6. 1/6 é menor que 1/4. 1/4 é menor que 1/3. E 1/3 ele é menor que meio. Ok? Aí, quando o denominador é o mesmo, né? Aqui, ó, são 5, todas elas são repartidas em 5. Aí, nesse caso aqui, a gente vai na ordem, ó. 1/5, ele vai ser menor que 2/5. Depois, 2/5 vai ser menor que 3/5. E também a gente vai colocando, né, nessa ordem. Então, vamos lá na primeira. Responda as questões do caderno para os exercícios a seguir, considerando os riscos A, B, C, D, E, dados na página 139. Aí eu coloquei aqui para vocês, né, que essa daqui é anterior, página 139, aqui, 139, que nós vamos estar utilizando esses riscos aqui. Tio Antônio adora provocar seus sobrinhos com charadas. Certa vez ele deu uma barra de chocolate a cada sobrinho e perguntou: em um inteiro, há quantas metades? E terços? E quartos? Né? A gente vai utilizar isso daqui a pouquinho. Aí nós temos aqui mais. E seus sobrinhos não ficaram para trás. Ó, comia o primeiro aqui, o Ivo. Comia uma barra de chocolate inteira. Depois, eu comi 8/8 da barra. Comi a metade da barra de chocolate. E comi a metade da barra. A metade da metade da barra. A Lara falou. Então, na letra A, responda as perguntas do tio Antônio. Quais foram as perguntas dele? Voltamos aqui, ó. Um inteiro a quantas metades? Então, se eu tenho um inteiro, ele vai ter quantas metades? Tem 2, né? Ó. Eu tenho essa tabelinha aqui. Eu tenho aqui, ó, um inteiro. Eu posso estar repartindo ela em quantos? Eu reparti ela aqui em 2, ó. A metade dela, metade, metade. Então, eu vou ter 2. Um inteiro, né, da metade. Então, eu tenho 2. Aí, depois, um terço. Mesma coisa. O terço são quantas? 1, 2, 3. Tá? Depois eu vou estar mandando essa tabelinha aqui pra vocês. E assim por diante. Quem comeu mais, Ivo ou Carlos? Olha só, Ivo e Carlos. O Ivo, comi uma barra de chocolate inteira. Ele comeu a barra inteira. E o Carlos, eu comi 8/8 da barra. Então, 8/8, ele comeu a barra inteira também. Então, eles comeram iguais, né? A mesma quantidade. Tá bom? Agora, escreva as frações que representam a quantidade que Sara e Lara comeram. Então, eu comi a metade da metade da barra de chocolate. Como que vai ficar? Metade da metade, né? Ó, eu tenho aqui a metade. Eu tenho aqui uma metade da barra. Essa é a metade. A metade da... Então, eu vou repartir ela aqui. Vou ficar com quantos, ó? 1/4. Se eu pegar e juntar esse 1/4 e vir pra cá, ó, é o mesmo tamanho que eles têm. Então, ela comeu 1/4. E assim por diante, tá bom? Aí, depois,
Daqui é para vocês também estarem comparando. Pode comparar através daquela tabelinha que eu estou mostrando para vocês, né? Verificar se as comparações são verdadeiras ou falsas. Mesma coisa que eu falei, estava explicando anteriormente aqui para vocês, ó. Vocês vão estar utilizando essa explicaçãozinha aqui, essas duas frases aqui, tá? Quando para metade ela ser, quando para a gente identificar a menor parte, então a gente vai olhar pelo denominador. Quanto maior o denominador, vai ser menor a parte, tá? Então é isso aí. Qualquer coisinha podem estar me chamando, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês.